Mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos reunidos como igreja, em torno da Tua Palavra, para nos alimentarmos. Queremos agora pedir que o Seu Espírito esteja nos conduzindo, que tudo que realizarmos aqui, neste momento, possa ser agradável aos Teus olhos, possa contribuir para a expansão do Teu reino, para a edificação da Tua igreja. Abençoe cada ato deste culto que vamos iniciar. Nós te damos graças pelo dia que o Senhor nos deu, te damos graças pela noite que se inicia, pedimos que o Senhor nos guarde nesta noite, que possamos ter uma noite tranquila na Tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, amados? Amém. Graças a Deus por isso. Eu quero, antes de começar, fazer uma pequena leitura, que ela vai estar fazendo referência ao nosso estudo também. Eu vou ler, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, nós vamos lá em 1 Pedro, capítulo 4. Eu quero ler aqui do versículo 12 até o versículo 15. 1 Pedro 4, de 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelos quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois estas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louve a Deus por serem chamados por esse nome. Que Deus os abençoe nesse momento. Amém? Vamos agora ouvir dois cânticos. O Ricardo é o nosso tocador oficial, graças a Deus pela vida dele. E ele vai nos conduzir em dois louvores aqui. Eu vou mutar meu som também. Todos mutem aí para que a gente possa ouvi-lo louvando ao Senhor e vamos glorificar a Deus juntos com ele. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás gentil. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão, mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem,
Toda língua confessará ao Senhor, todos eles te louvará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos eles te louvará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Amém? E a outra Glória a Deus. canção é... Vamos lá. Pode ir. Mais uma canção. Pode ir, pode ir. Perto quero estar. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Estou ajustando aqui a minha imagem. Deixa eu ver se fica para ficar melhor para vocês poderem. Ui, bati a mão aqui, acho que. Tá melhor agora, irmãos? Alô, alô, terra. Tá. Tá bom. Obrigado. Amém. Bom, agora nosso momento de fazermos pedido. Pode abrir o áudio, se você tem um pedido de oração por alguém, momento de nós colocarmos esses pedidos e intercedermos e agradecermos ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Se você tem um testemunho, uma vitória, alguma coisa que você queira compartilhar, esse é o momento que a gente vai estar usando para estar orando, para estar agradecendo e louvando ao Senhor. Amém? Pedidos de oração. Vamos lá. Ricardo, pode falar. Pastor, eu quero colocar em oração aí primeiro o agradecimento pelo meu filho Bruno, que o senhor conhece, está fazendo 32 anos de vida hoje. Amém. E pedir que ele retorne aos caminhos do Senhor, que ele reconheça que Deus precisa ser tudo na vida dele e ele se voltar ao Senhor que ele deixou há muitos anos. Amém. Vamos orar pelo Bruno, pedindo a Deus que o visite, que o abençoe. Amém. Algum outro pedido? Para Deus dê paciência. Pode falar. Eu gostaria de continuar pedindo orações pelo Frederico, que ele ainda está em estado grave, e pelo filho da Márcia, que está com câncer, o jovem de 26 anos. Colocar os dois em oração. Obrigada. Sim, sim. Mais algum pedido? Pedir para Deus dar força para a gente enfrentar esse confinamento, né? Vamos estar orando pelas pessoas que estão enfermas aí. Reverendo Elias já está curado praticamente, viu? Nós temos que louvar a Deus por isso. E agradecer ao Senhor também, porque ninguém da nossa comunidade, graças a Deus, foi infectado, né? Isso é motivo de gratidão a Deus. Temos alguns idosos na igreja e louvar ao Senhor porque todos estão saudáveis aí. Motivo de ação de graças por esse motivo, por isso aí. Ricardo? Pelo aviso do Júlio, né, pastor? O Júlio aniversário de casamento. Isso. Hoje o Júlio, 53 anos. Amém. Amém. Também está vindo da Loide. Da Loide, vamos orar pelo Muriel, vamos orar por ele, pelos enfermos da igreja, né? Orar pelo reverendo Silas, não é verdade? Vamos estar intercedendo. Ô Ricardo, eu quero convidá-lo então para essa oração de louvor, de gratidão, de intercessão. Amém? Qual Ricardo que é? Você. Ricardinho. Ricardinho. É o Ricardinho. O outro é o Ricardão, eu sou o Ricardinho. O outro é o Ricardão, seu Ricardinho amado nosso. Obrigado. Ó Jesus amado, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos nesta hora, meu Deus, em comunhão com a nossa amada igreja, meu Deus, pedir pela vida desses nossos irmãos. Amém. Que se encontram no leito de dor, meu Deus. Lembramos do Fred, meu Pai, do Beto, da nossa irmã Flávia. Meu Deus, queremos lembrar do pastor Silas, meu Deus. Que Deus esteja cuidando da saúde dele, meu Deus. Que o Senhor esteja cuidando do Bruno, meu Deus, que se desviou dos caminhos. O Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que abraça, que acolhe, meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, fora dos seus caminhos também, meu Pai.
Que Deus possa estar abençoando a vida do Ricardo, meu Deus, sua família. Que ele não perca a fé, meu Deus, a esperança de ver o seu filho de volta, meu Deus. Porque nós cremos no poder da palavra, meu Pai. Queremos nesta hora, meu Deus, lembrar da nossa amada igreja, dos nossos idosos, meu Deus, aqueles que estão avançados na idade, mas graças a Deus, Deus tem cuidado com eles, tem abençoado cada um deles, meu Pai, suprindo as necessidades de cada um. Queremos lembrar, meu Deus, da vida dos nossos diáconos, das nossas diaconisas, meu Deus, das nossas irmãs, a dona Lídia, a dona Guilmar, meu Pai, que também já está avançada na sua idade, mas e a dona Lídia que está lá naquele aquele espaço reservado para aquelas pessoas, né, que estão, meu Deus, sendo cuidado por aquelas pessoas, que Deus possa ter misericórdia, que esteja abraçando aquele povo que está ali naquele lugar, meu Deus, cuidando da saúde de cada um deles. Queremos pedir, meu Deus, pela vida do pastor Nilton, meu Deus, que Deus esteja abençoando a vida dele, o seu trabalho também, que as portas ele possa abrir, meu Deus, essa pandemia que tem assolado toda a nação, todo o mundo, meu Deus, sócio, que nós possamos ali encontrar uma saída, um refúgio no Senhor, para que Deus possa encontrar naqueles homens a misericórdia, para que eles possam ser mais amenos e possam achar uma solução melhor para nós, meu Deus. Fica conosco, Pai, abençoe, meu Deus, a cada criança, cada jovem da nossa igreja, o nosso ministério, meu Pai. Estamos com saudade imensa, meu Deus. Queremos pedir pela vida da Ingrid, pela vida da Elisandra, que está nas suas cidades, no seu outro país, meu Pai. Que eles não esqueçam da gente, sempre está participando aí, meu Pai. Que Deus esteja a tua igreja, Pai. De aprender mais e mais de Ti. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde, pois tudo nós oramos no nome de Jesus, meu Deus. Amém. Hoje a internet está com um pouquinho de delay aí, mas vamos lá. Irmãos, antes do nosso estudo, eu gostaria de colocar um louvor, que é aquele louvor Rompendo em Fé, que é sobre esse tema que a gente vai falar hoje, sobre os desafios da evangelização e a força da fé para superarmos as tribulações e as dificuldades. Então, eu vou pedir para o reverendo Paulo liberar esse áudio, esse vídeo, para a gente louvar o Senhor. Aleluia! Deus tem chamado para cada um de nós, para viver a cada dia, rompendo em fé. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga pra ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre ele. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé! minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Ó Senhor, eu vou plantar
vez que a minha fé é provada, me dá a chance de crescer um pouco me mais. dá essa chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor, se diante de mim não se abrir o mar, ó Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Agora com o palmo chega, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo do Senhor levantar uma nova geração que está vencendo os seus limites, e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Este é o tempo, é o dia de você romper em fé. Aleluia! Amém. Os pentecostais são avivados, né? Um fogo ali, uma unção. Louvado seja Deus. Como é gostoso se envolver nessa visão, né, irmãos? De romper em fé, de viver para a glória de Deus. Quando a gente está focado no Senhor, não são essas circunstâncias que nos conduzem, né? A gente é levado por algo muito maior. É a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou estar fazendo agora a leitura bíblica. Vamos terminar o capítulo 4 de 2 Coríntios. Nós vamos ler agora do verso 8 ao final, né? Até o 18. 18 não, até a letrinha pequenininha aqui, a gente vai ficando... Mas é o 18. Vamos lá. Reverendo, o senhor vai pôr o texto para a gente ler aqui ou eu leio aqui na minha Bíblia? 2 Coríntios 4, 8. Tá? Vamos lá, ótimo, obrigado, viu? Fica mais fácil ler aqui que a letrinha fica maior. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto a vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E, à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhemos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixemos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que texto precioso. Quando eu estava estudando, lendo esse texto aqui, eu fico encantado com a palavra de Deus. Como a gente é fortalecido, como nós somos abençoados. Por isso o salmista fala que feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor, que ouve as palavras do Senhor. Guardei no meu coração as tuas palavras. Como é importante quando nós temos isso. E nós estamos aqui estudando a carta de Paulo aos Coríntios, estudamos a primeira, já estamos aqui na segunda carta, e nós estamos vendo, fazendo essa leitura versículo por versículo, nós estamos vendo as lutas, as aflições, as dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou, né? E podemos dizer que talvez muitos teriam desistido, teriam abandonado o barco. E lendo esse texto aqui, eu me lembrei muito de missionários, né? Missionários que deixam suas famílias ou sua casa, o seu conforto e se embrenham em países distantes. Na nossa realidade hoje, muitos vão para os países muçulmanos para ali pregar o evangelho, correndo o risco de vida. Eles estão reevangelizando regiões que já foram cristãs e que o islamismo tomou conta. Ou aqueles que saem das suas casas vão nas florestas aqui do Amazonas, da Colômbia, e ali pregam o evangelho e vivem em condições precárias e muitas vezes acabam perdendo a própria vida. Para o mundo isso é uma loucura, né? E a dedicação e o amor de pessoas que abandonam tudo para o ministério, para o serviço, para a consagração do Senhor. Servir a Deus, amados, não é uma tarefa simples e nem é um mar de rosas. Ouvir o chamado de Jesus não nos protege das injustiças, das solicitudes, das dores da vida. Às vezes, ao contrário, por fazermos isso, sofremos mais do que sofreríamos
se não tivéssemos optado por esse caminho. E aqui o apóstolo Paulo está dando o seu testemunho, um testemunho poderoso para os crentes em Corinto, e um testemunho poderoso para mim e para você no dia de hoje. Ele está dizendo aqui das aflições que ele estava enfrentando, mas ele está falando aqui das aflições que a igreja iria enfrentar. Tanto que nós lemos o texto de Pedro, né? Quando Pedro fala, não estranhe o ardente fogo que surge no meio de vós, como que para vos destruir. Não estranhe a perseguição, mas louvem a Deus, caso vocês estejam sendo perseguidos por amor ao Evangelho. Ah, pastor, mas por que o senhor está falando isso? Nós estamos vivendo dias tranquilos. Eu fazem 80 anos que eu sou crente. O Cido deve... Quantos anos você é crente já, Cido? Nasceu na igreja, né, Cido? Tá? Tá sem som aí, Cido. Se você conseguir abrir, eu consigo te ouvir. Espera um pouquinho só. Pastor Paulo, libera o som do Aparecido, só para a gente ouvi-lo. Ou eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Sidão. Agora estou te ouvindo. Fala, Sidão, quanto tempo você é crente? Eu comecei a base de uns 8 a 10 anos. E você está com quantos anos agora? Agora estou com 80. Olha só. Pouca coisa. A cara do Ricardo. 80 anos, Ricardo. Foi que me levou para a igreja. 80, irmão, não parece não. Quando eu fui para a igreja, o Caio Carlos Mota, o senhor Orlando Mota, me levou para a igreja. Ah, senhor Orlando Mota, que levou para a igreja, tá vendo? Exatamente. Amém. E aí, né, irmãos que estão uma vida inteira, e nós, apesar de tudo, vivemos uma vida confortável e boa, né? Nunca passamos grandes privações ou perseguições pela nossa fé. Mas nós não temos garantia nenhuma que os próximos anos serão fáceis. Vocês estão percebendo que nós estamos entrando num período de intolerância religiosa? Que ser cristão ou ser evangélico tem um sinônimo de sermos inconvenientes, inadequados, oportunistas. Vocês estão vendo sinais de uma perseguição que ainda não é real, mas há um repúdio à fé cristã, ao evangelho. Eu faço um teste muito interessante. Como eu já disse para vocês, eu participo ali do meu grupo de meninos que andam de moto comigo, e eu vira e mexe, eu posto lá no grupo uma mensagem ou outra, e eu fico observando. Tem um ou outro que fala, legal, uma bênção. Tem gente que não comenta absolutamente nada. Parece que incomoda, o evangelho incomoda. Mas a gente deve se constranger ou recuar diante disso? Não. Devemos manter firmes a nossa confissão, como o livro de Hebreus nos diz. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. E isso serve para nós, porque pode ser que nós cheguemos a esse ponto. Que a gente entre numa tribulação aí, e isso aqui pode se tornar uma realidade muito forte na vida da igreja brasileira, da igreja contemporânea. Diz assim Paulo, ó, de todos os lados, versículo 8, capítulo 4, de todos os lados somos pressionados por aflições. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Tem crente que fala assim, eu não sei, eu não vou servir mais a Deus porque Deus não está me ajudando, eu passo por lutas e não acontece nada, eu não sei se Deus existe. Já viu gente assim? Paulo está falando, olha, de todo lado eu estou passando por aflição. Mas o que ele diz? Olha como ele termina. Eu estou passando por aflição, mas o quê? Não estou sendo esmagado. Olha que coisa interessante esse jogo de palavras. Tá? Olha, ficamos perplexos, mas não desesperados.
Percebe que sempre termina com uma palavra positiva? Ele está falando, olha, eu sou perseguido, mas não sou abandonado. Eu, às vezes, sou derrubado, me derrubam, mas nunca me destroem. Irmãos, olha o jogo de palavras que revela o seguinte: eu caio, mas eu levanto. Ele está sempre terminando de uma forma confiante, otimista, para frente, não se deixando abater pelas circunstâncias adversas. Você percebe isso? Eu passo por isso. Somos derrubados, mas não destruídos. Agora, olha o que diz o versículo 10. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Jesus certa vez falou, perseguiram a mim e perseguirão a vós outros. É mais ou menos, Paulo está dizendo o seguinte, Jesus sofreu, e o meu sofrimento, eu associo ao sofrimento de Cristo. Eu não aceitei Jesus Cristo para viver no bem bom da vida. Eu sei que seguir a Cristo é pegar um caminho estreito. E o evangelho que nós estamos ouvindo hoje, parece que desviaram as pessoas do caminho estreito. As pessoas querem o caminho da bênção, o caminho do mundo farto, das bênçãos de todos os lados. Mas a palavra de Deus fala que o caminho da cruz é estreito. É estreito. Vou ler de novo. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, vírgula. Para quê? Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Apesar das lutas, a gente continua sendo abençoado, no sentido de ser sustentado. Eis que estou convosco todos os dias. Paulo olha não para a dificuldade, mas para a oportunidade que a dificuldade traz. Olha o verso 11, queridos. Sim, vivemos sob constante perigo de morte. Por quê? Porque servimos a Jesus. Muitos hoje vivem em perigo de morte no Oriente porque estão servindo a Jesus. Eu recebi essa semana a revista da Portas Abertas e havia um pedido de oração ali por um irmão, um muçulmano que se converteu, que estava sofrendo perseguições. E eu pedindo para a gente orar pela igreja que está ali sendo perseguida, que está no Iraque, que está na Síria, que está nos países muçulmanos, onde o evangelho é perseguido, no Afeganistão, no Paquistão, na própria China. O evangelho é perseguido, porque servimos a Jesus. E para quê? Para que nós vivemos para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Assim enfrentamos a morte, mas isso redunda em vida para vocês. Paulo estava dizendo o seguinte, eu estou correndo perigo, mas para uma missão. Qual é a minha missão? Levar uma palavra de esperança, de salvação aos gentios. Por que o missionário sai daqui da vida confortável e vai correr riscos? Porque ele ama vidas, ele vai lá para salvar vidas. Olha o que diz o verso 13, o porquê da necessidade de missões, o porquê da necessidade da gente falar de Jesus. Gostando ou não, as pessoas precisam saber que Deus as ama. Continua, olha o versículo 13, risca aí na sua Bíblia. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cria em Deus, por isso falei. Eu creio em Deus, por isso eu falo, eu testemunho. Sabendo que Deus, olha que palavra preciosa, o que essa fé transmite? Qual é a mensagem do Evangelho? Sabendo que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também fará o quê? Nos ressuscitará com Ele.
e nos apresentará a Ele junto com vocês. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Eu imagino que no dia da ressurreição, o apóstolo Paulo vai ser chamado e Deus vai falar para ele o seguinte: olha aqui, todos que foram alcançados, olha quantas vidas foram salvas, porque você não teve medo de entregar a sua própria vida. Olha os frutos, quantos que ressuscitaram, quantos que foram salvos das trevas, do inferno, porque você não se deixou abater pelos sofrimentos que enfrentou, não se deixou desanimar pelas críticas que recebeu, mas você continuou firme, crendo na minha palavra, crendo na minha promessa, vivendo sendo sustentado pela minha graça. Agora imagina que Deus diz isso para Paulo, diz isso para você, diz isso para mim. Já pensou a gente chegar lá no céu e falar: Senhor, quais foram as almas que eu ganhei? Nenhuma, né, meu? Você não fez nada? Você era um agente secreto de Deus? Você nunca testemunhou? Você tinha vergonha? Você tinha medo? Ou ele vai falar assim: vem cá, Sidão, senta aqui, olha aqui quantos. Dalva, vem cá. Ricardo e Ricardinho, senta aqui. Ozeli, né? Jonatas, Adriano. Já pensou? Vou citar o nome de todo mundo aqui para não falar que eu estou discriminando. Elaine, né? Vamos lá. Odila, Ozeli, Ricardinho já falei. Rogério, Solange. Quem mais? E toda a torcida do Corinthians que está aí. Fernando. Vidas. Através da minha vida e da tua vida. No dia da ressurreição, vão ter vidas lá porque você falou de Jesus para aquela pessoa. Amém, Ozeli? Amém. Glória a Deus. Olha lá. Verso 15. Tudo isso é para o bem de vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Olha, esse texto é preciosíssimo, amados. A graça deve alcançar o maior número de pessoas possível. E a graça é anunciada através da igreja, como eu preguei domingo. É anunciada através de você e de mim. Anunciada através do apóstolo Paulo. Por isso, olha o que diz o versículo 16, por isso. Por quê? Porque eu sei que vidas vão ser salvas, que o céu vai estar cheio, que as pessoas vão ser resgatadas do inferno, vão ser libertas da condenação eterna. Por isso, nunca desistimos. Esta é a motivação de um missionário. Esta é a motivação de um crente. Esta é a motivação de uma igreja. Por isso nós nunca desistimos. Por que nós nunca desistimos? Porque o evangelho precisa alcançar o maior número de pessoas possível para que elas recebam a Deus e glorifiquem a Deus. E Deus vai receber mais glória. Uma vida para o Senhor é mais importante que o mundo inteiro. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, olha que diz Paulo, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Ainda que eu esteja cansado, doído, sofrendo, estou sendo moído porque estou sendo criticado, estou sendo maltratado, estou sendo perseguido, mas apesar do meu corpo estar sofrendo, o meu interior está em regozijo, o meu interior está sendo renovado. Cada alma que se converte renova as minhas forças. É isso que Paulo está dizendo. Pois essas aflições, olha, aí ele conclui, olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa linda que é a palavra de Deus. Pois essas aflições, do que ela chama? Pequenas. Diante da glória, essas aflições são pequenas e momentâneas, produzem para nós uma glória
que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. A glória durará para sempre. O sofrimento pode durar uma noite, mas ele passa. Pode durar um dia, mas ele passa. Mas a glória é para sempre. As lutas e as aflições que a gente enfrenta aqui vão passar. Mas a vida com Deus será eterna, para sempre. Portanto, olha o conselho do apóstolo Paulo. Portanto, não olhemos para quê? Para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, vamos fixar o nosso olhar para o que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Domingo eu falei sobre isso. O mundo passa, bem como as suas paixões. Mas aquele que faz a vontade do Senhor vive para sempre. Para encerrar, aonde está o teu foco? Aonde você tem olhado? Você tem olhado para as circunstâncias e as dificuldades do seu dia a dia? Você tem olhado para as aflições que a vida presente lhe traz? Para as privações e dificuldades que você tem enfrentado? Ou você tem olhado para a eternidade? Eu não sei o tamanho da luta que você está enfrentando. Eu não sei o tamanho do problema que você está tendo. Mas eu sei que ele vai passar. Uma hora ele passa. Ele vai acabar. Nem que seja com a nossa morte, ele vai acabar. Porque quando nós morrermos aqui nessa vida, nós vamos começar uma história de eternidade. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Não coloque o foco nessa vida. Se esperarmos nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos olhar para a eternidade. As aflições aqui não são pequenas, mas o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que esta palavra possa trazer paz, conforto, fé, ousadia para você ter uma vida abençoada, uma vida onde seus lábios são abertos. Fale de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Deixe os resultados com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando o nosso culto desta noite. Pai querido, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tivemos o privilégio de ouvirmos a tua palavra, de estudarmos o texto sagrado, de estarmos aqui com os nossos irmãos, ainda que virtualmente. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos conforta, que nos consola, que nos diz, Senhor, que o Senhor vai estar conosco nas aflições e que nesta vida nós teremos lutas, mas o Senhor tem a garantia de nos dar a vida eterna. Nenhum sofrimento, nenhuma renúncia, nenhum sacrifício que venhamos a fazer para que o Evangelho seja pregado é pequeno, é pouco, perto daquilo que o Senhor já realizou por nós. O Senhor tem algo muito maior. E nós sabemos que um dia nós vamos estar lá no céu. E queremos ali, Senhor, como Paulo, ver vidas que foram alcançadas pelo nosso testemunho, pelo nosso compromisso de servi-lo. Esteja conosco, nos abençoe, nos use, faça de nós instrumentos da sua paz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sobre o teu lar, sobre o teu ministério, hoje para todos sempre. Amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.